da parada. Bom, vamos lá então. Bom dia, pessoal. Espero que todos estejam bem. Vamos fazer uma... Galera da igreja é uma galera muito educada, povo prestativo e querendo crescer, né? O Ian tá ali vendendo para alguém da igreja lá, galera. Mas vamos lá, vamos fazer uma reintrodução aqui, né? Já que começou de novo a gravação, que a gente teve um probleminha técnico. Bom dia para todo mundo, né? Hoje é um dia bem bacana para a gente e até pelo nosso momento que a gente está passando por um novo desafio, que é esse lance do recrutamento e da formação de times aí, que muitos de vocês estão enfrentando. Exige um pouco de paciência nesse momento para que a gente possa desenvolver essa nova habilidade que a gente estava ali meio acostumado, o Flávio recrutando e a gente pegando os agentes e tudo. Agora vai exigir um pouco de paciência e persistência. E para falar sobre esse assunto de paciência e persistência, a Thay conseguiu aí na agenda super apertada da nossa super diretora Keila, uma pessoa que eu admiro pra caramba, uma pessoa que eu me espelho bastante, né? Talvez ela nem saiba disso, mas é uma pessoa que eu olho assim no... Peraí que eu vou pôr pra cá. Não, deixa. Trabalho. Opa, peraí, eu mudo aí, galera. Já mudei. Uma pessoa que eu me espelho bastante no trabalho, uma pessoa que eu me inspiro bastante, que quando tá na aula falando lá para mim, cara, só fala coisas boas assim, vários insights que eu uso no meu dia a dia. E é uma pessoa que passou por esse período também, né? Pelo que eu fiquei sabendo aí, a história que ela contou, passou por um período ali de aprendizado em relação à liderança. Eu acho que tem mensagens muito boas aqui para compartilhar com a gente. Bom dia, diretora, tudo bem? Muito bom dia, obrigada pelo carinho, Diego, pelas palavras. Bom dia, pessoal, prazer estar com vocês aqui. Bom dia, Keila. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Junto com a gente. Como eu estava falando, né, acho que a Thay já te passou, né, o nosso cenário hoje. A gente foi se desenvolvendo aqui na WSP, é um projeto novo, né? Inclusive, depois de amanhã, faz 3 anos, né, que muitos de nós estamos aqui. Só que as coisas aqui acontecem de uma forma muito rápida. E então todo mundo acostumou a crescer muito rápido aqui dentro. E aí chegou num ponto agora que a gente começa a enfrentar um novo desafio, algo que a gente precisa desenvolver. E nesse tempo, às vezes, o Black, né, principalmente, ele se vê longe do próximo objetivo dele. E aí ele acha que está ficando muito tempo no Black, ele acha que talvez isso aqui não seja para ele. Então, você como uma pessoa super experiente, eu acho que você tem muito para compartilhar com a gente em relação a isso. E depois eu quero que você conte uma historinha aí que eu fiquei sabendo também, que parece que você ganhou um Hot Winners de 17-0. É verdade isso aí? Tá bem? Ai, meu Deus, vocês me complicam a vida. Vamos lá, vamos deixar essa história dos 17-0 aí. Posso até contar, a gente pode deixar lá para o final, então. Então, quer começar comigo falando assim já de uma vez? Fica à vontade, a palavra é sua. Então vamos lá. Tudo bem, pessoal? Tudo bem. Tudo ótimo, diretora. Obrigada por estar aqui. Ai, prazer imenso. Me sinto honrada aí pelo convite. Bom, eu acho ótimo que seja um desafio essa etapa aí da mudança de fase, né, para acertar no novo momento de liderar. É ótimo que seja um desafio, porque se não fosse um desafio eu estaria bem preocupada, né, porque quando não é um desafio é porque é para qualquer um, né, é porque não é uma coisa especial. Então, se é um desafio, é porque é uma coisa que o que tem de recompensa é grandioso, e aí é merecedor aí quem tiver com disposição de fazer o que for necessário, né? E vale muito a pena. Sempre falo que se eu tivesse que fazer tudo de novo, eu ia ainda achar, por maior que tenha sido o preço que eu paguei, que com certeza todo mundo paga um preço alto, não dá para dizer, meu preço foi maior, o teu foi menor, mas eu sempre falo que quem estava lá atrás, na fundação da empresa, eu estou na empresa desde quando ela tinha 6 meses de vida, que a gente falava o WhatsApp, ninguém nunca tinha ouvido falar da marca, né? Uai, o quê? A gente ligava, a pessoa falava, uai, o quê? Mas a gente pegou uma empresa que a gente tinha que fazer, eu sempre falo isso, a gente tinha que cortar mato, né? A gente tinha que pavimentar a estrada, iluminar a estrada para as pessoas passarem, né? Depois, que são as pessoas dessa geração, nós, vocês aqui, hoje pegaram uma empresa que já tem toda a estrutura e o reconhecimento, mas o pedágio está lá, não significa que você não vai pagar pedágio, né?
a estrada está pronta, mas tem pedágio, e cada vez vai ter mais pedágio. Quanto melhor a estrada, mais caro é o pedágio, inclusive, né? Você pegar uma estrada boa, o pedágio é carinho sempre. Mas quando você chega no destino, você passa o perrengue lá da estrada, né? Horas e horas no trânsito, mas quando chega lá no destino, que você tem aquela ilha paradisíaca, a viagem que você planejou, você está lá tomando sol, né? Pedindo ali os seus drinks, vendo o mar do Caribe, vale a pena, né? Você não vai nem lembrar da estrada, né? Eu tinha um amigo que falava assim, quando alguma coisa muito grandiosa acontecia com ele, ele dizia assim, ó, se eu fui pobre, eu nem se a lembro. A gente não vai lembrar da dor quando está colhendo, né? Mas então que bom que é desafiante mesmo, e depois quando você supera, quanto mais desafiante, maior é o prazer de ter se superado, porque aí você evolui, você avança. E acho que a vida é para isso mesmo, né? Nosso chamado é para a gente evoluir. Bom, eu sempre tive um conceito, não sempre, mas num dado momento eu entendi um conceito que eu acho legal vocês pensarem nele, para virar essa chave aí, né? Que é como você olha as pessoas na rua. Quando você anda na rua, como é que você olha para as pessoas na rua, né? Quando eu era assessora, né, o meu apetite para matricular era uma coisa tão louca, assim, me dominava tanto fazer matrícula, né? Só pensava em matrícula, gente, era uma coisa assim tão louca, tudo para mim era matrícula. E aí, quando eu saía na rua, assim, para qualquer coisa, no shopping, ou, sei lá, até a padaria, eu pensava assim, cara, esse cara é matrícula. Não sei se alguém tem isso também, né? Eu acho que para a gente era mais forte do que para vocês, porque a gente era do presencial, né? Então a gente olhava para a pessoa do presencial, a gente já conhecia alguns comportamentos físicos da pessoa. Mas mesmo assim, você olha para a pessoa, para o seu amigo, do jeito que ele está falando com você, ou alguém que você acabou de conhecer, você fala, é matrícula, esse cara é matrícula. Então eu tinha isso na minha cabeça. Eu, por exemplo, estava no... Olha, é uma coisa tão louca que você estava assim, você imagina, você no hospital de acompanhante com alguém, né? Se você está no hospital de acompanhante com alguém, a situação não é boa, né? Uma situação desfavorável. Mas você olha para o enfermeiro, você fala, nossa, matrícula. A pessoa ali não está bem, mas você olha para o médico e fala, imagina a lista de referidos desse cara, né? E quando você está num nível assim de muita competência emocional, você separa ali os papéis, né? Você fala, bom, essa parada aqui é só o médico que resolve, então eu vou conseguir ficar emocionalmente administrado, vou pegar os nomes aqui no hospital, né? E por aí vai. Então, eu me lembro muito bem de ter esse pensamento, né? Vocês vão acompanhando o meu raciocínio aí para vocês entenderem sobre a virada da chave da liderança. Isso, a gente respirar matrícula. O que acontece quando você se torna um líder? Quando você se torna um líder, ou você precisa virar essa chave da liderança, tem que mudar um pouco só esse pensamento. Você passa a olhar na rua para as pessoas e fala assim, esse cara é assessor. Né? Já não é uma matrícula, né? Nossa, esse cara é assessor. Então, você vai para um restaurante, você olha o garçom, você fala, esse cara tem que ser meu assessor, esse cara tem tudo para ser assessor. Olha que esse cara, ele não atende de forma comum, né? Ele não pergunta meu pedido, ele faz algo mais do que perguntar meu pedido. Ele tem mais proatividade, esse cara parece gerente. E aí você passa a olhar para as pessoas assim, né? Elas como se fossem gerentes, assessoras, então você já muda, estão acompanhando os raciocínios? Muda essa ótica de olhar para o cara não como matrícula, mas como alguém que você vai ensinar a fazer matrícula. Eu tinha mais um conceito que eu adotei num dado momento, né? O conceito é o seguinte, toda pessoa que nasce, ela só tem duas opções de destino, só duas. Ou essa pessoa vai ser aluna da WhatsApp, ou ela vai vender o curso da WhatsApp. Não tem outra opção. Pode até ser os dois também, né? Ou ela vai ser aluna, ou ela vai vender o curso. Aí, se você começa a ter esse olhar, aí você começa a entender que todo mundo é matrícula. Né? E isso fica mais fácil de você perceber que você é protagonista, porque você fala assim, mas espera um pouquinho, cara, mas vamos lá, não exagera. E se eu ligar para uma pessoa que já é fluente no inglês? Ela é matrícula também, ela pode fazer o business,
ela pode querer manter, ela pode querer aprimorar. Então, ela é matrícula. Mas e o mendigo, Keila? Gente, o mendigo é matrícula. Ó, eu nunca matriculei um mendigo, eu não tive bala para matricular um mendigo. Mas deve existir algum botãozinho, alguma coisa que alguém muito motivado diga para o mendigo que ele vai dar um jeito e ele vai fazer a matrícula. Eu não sei como é que vai ser, mas tem algum botão nesse mendigo. E quando você entende isso, o conceito para você vender a pasta para uma pessoa é o mesmo, né? Então, se você entende que todo mundo é matrícula, aqui aparece que a minha conexão está instável, tá? Vocês estão me ouvindo bem? Está Tá bem, tranquilo. Então, quando você entende isso, você começa a entender o seguinte, então, peraí, então eu preciso vender para as pessoas a questão delas terem a oportunidade de mudar de vida a partir da matrícula. Beleza. Então, a venda ela muda só nessa ótica. Agora, você vai vender um plano de carreira para a pessoa. Vai vender que ela pode mudar de vida a partir da matrícula. É a melhor maneira de você vender isso. A ideal seria através do seu testemunho. Só que, às vezes, o teu testemunho ainda não é suficiente, porque, às vezes, você ainda não transformou a sua vida, né? Por exemplo, para a Thay, é fácil, entre aspas, dar um testemunho de mudança de vida, porque ela tem ali um antes e um depois absurdo, né? Se ela colocar uma pessoa na frente dela e falar, olha, minha vida estava assim, e agora está assim, o único risco que ela corre é o cara não acreditar muito, né? Mudou tanto a partir da matrícula, mas se ela souber explicar ali, vai. O dinheiro se fala, né, velho? O dinheiro é multimilionário com a matrícula, entendeu? Então, agora tem vezes que o cara vai começar a liderar e que ele ainda não tem de forma muito real e prática, e é bom vocês prestarem atenção nessa parte da minha fala, ele ainda não tem isso como testemunho para vender uma pasta. Ele não tem. Mas ele tem que ter aqui dentro ele tem que ser, já tem que estar pronto o que ele vai ser daqui 1 ano, daqui 2 anos, no futuro dele. Isso é meio parecido com a venda do curso. Por exemplo, gente, quando eu era assessora, a gente tinha curso presencial, não era barato, né? Tinha um dado momento que o material didático era R$ 3.800, a matrícula era 560, é barato, não é barato. Então, assim, o ticket já gente, estou falando de coisa de 15, 20 anos, já tinha um ticket de 500 mango há 20 anos. E aí, imagina eu fazendo uma entrevista, sem um tostão no bolso, e o cara dizendo para mim que era caro, e para mim era caro, assim, o valor absoluto era caro também, porque eu não tinha. Mas eu acreditava que o inglês, para mim, o que mudava a minha vida era a matrícula, mas para ele o inglês podia ser um caminho para mudar de vida. Eu acreditava que se ele não fizesse nada, eu acreditava já nessa questão de que a pessoa precisava movimentar alguma peça para mudar de vida. Eu acreditava que se ele não fizesse nada, ele não tinha chance de mudar a realidade dele. Então, se a situação dele estava ruim, só tinha um jeito da situação dele ser resolvida. Ela tinha que piorar um pouco, ou seja, está ruim, ele vai ter que se apertar um pouco para depois ele valer o dobro, para daí então ele mudar de vida. Eu acreditava nisso piamente. Então, quando chegava na entrevista, sem um centavo, eu não tinha grana. O cara também não. Mas eu tinha aqui dentro, na minha cabeça eu ia ser bem-sucedida, na minha cabeça eu ia ser milionária, na minha cabeça eu ia ser protagonista. Isso para mim já estava claro, eu já era isso aqui, na minha cabeça já estava pronto. O cara dizia para mim, eu não tenho grana, eu dizia para ele o seguinte, você não tem grana. Mas aí isso pode ser o motivo pelo qual você não vai estudar. Ou isso pode ser o principal motivo pelo qual você vai estudar agora, para você não ter mais esse problema daqui a 1 ano. Porque se você conseguir dar um jeito, não sabemos qual ainda, a gente pode até bater um papo aqui, trocar uma figurinha para ver que jeito que você pode dar. Né? Eu escuto tantos jeitos, né, quando eu converso com as pessoas nessa entrevista, eu posso até te dar uma sugestão, se você me permitir. Né? Isso a gente pode falar já. Mas uma coisa eu tenho certeza, esse não tenho grana pode ser o principal motivo para você refazer inglês. Porque aí você vai valer mais, aí você vai ganhar o dobro, e aí você vai parar e falar que não tem grana. Ou você vai se conformar, e daqui 1 ano você vai falar a mesma coisa, daqui 2, daqui 5, daqui 10. Isso é uma decisão que só você pode tomar.
Eu dava algumas ideias para o cara de como ele podia, se ele ia cortar grama, se ele ia fazer brigadeiro, se ele ia vender, sei lá, o que ele ia fazer. Se ele ia consertar alguma coisa de alguém no final de semana, se ele ia fazer um freela, ia dar umas ideias, né? Às vezes o cara resistia, falava, não, mas aí eu não estou disposto a fazer isso. Aí lembra aquela fala do Rick Chester? Ah, então o seu problema não é a crise, né? O teu problema, então, não é a grana, né? O teu problema é a tua disposição de fazer algo para ter grana. Mas é claro que é tudo como você fala, é tudo o jeito que você fala. Então, na minha cabeça estava claro. Então, eu consegui influenciar uma pessoa quando eu não penso igual essa pessoa. Então, a primeira coisa é o seguinte, eu preciso sair na rua e olhar para as pessoas vendo o assessor. Cara, esse cara é assessor, esse cara é gerente, esse cara é assessor, esse cara é gerente. Quando eu abrir esse olho, esse terceiro olho para ver isso na rua, você começa já a entrar nesse cenário de liderança. Essa é a primeira coisa. O próximo passo é você começar a conversar com as pessoas, que você vai propor uma pasta, não sei se vocês chamam de pasta ainda, propor um plano de carreira, uma contratação, né? Conversar com as pessoas. E quando vocês forem conversar com as pessoas, qual é a minha sugestão? Tudo, gente, tudo vem todo conceito nosso, daqui para sempre, até o Flávio ser um cara que vai ter uma empresa multibilionária, o conceito vai ser o mesmo. Até o Flávio negociar com banqueiros, o conceito vai ser sempre o mesmo. Não fazer questão, situação na mão, se valorizar, sempre os mesmos princípios, tá? Mas qual é o conceito que eu quero falar agora? É você não sair falando sobre o que nós somos. Primeiro você tem que ouvir. Ouvir é ouro, falar é prata. Primeiro ouça a pessoa. E para você ouvir, não saia ouvindo aleatoriamente. Provoque o que você quer que ela fale para você. Você precisa provocar. Então, você vai ter a pessoa que você quer contratar, então você vai olhar dentro da pupila dela, olha dentro do olho, que aí não tem para onde, não tem escapada. Olha dentro do olho e começa a fazer perguntas que levem ela a ficar despida sobre os conceitos dela. E fala assim, fulano, eu quero que você me fale o que é que você quer da tua vida. Não é que emprego você quer, mas assim, o que você quer, onde você quer chegar? E deixa ele falar. E que meio você pensou para chegar lá? Deixa ele te apresentar os recursos que ele tem. Você vai ver que ele não tem recurso. Você vai ver que ele não tem um emprego. Que tipo de emprego vai te dar isso? O que esse emprego busca num profissional quando ele contrata? Quanto vai te oferecer esse emprego? Vamos supor que ele fala assim, um emprego de, sei lá, 10 mil. O que uma empresa que vai pagar 10 mil quer de um funcionário? O que você acha que ela quer? Por exemplo, inglês fluente, você acha que ela quer? Você fala inglês fluentemente? Não. E aí ele vai percebendo que ele não tem as qualificações que o sistema quer dele, mas ele quer o resultado. E aí você diz assim, então deixa eu falar agora para você sobre a história da nossa empresa. Aí você começa a contar a história dela, você tem que vender a história da empresa. Aí você conta a história da empresa. Né? A história da empresa, ela é uma empresa que foi construída a partir do protagonismo da área comercial. Né? A área comercial é uma área que a gente acredita que, através da venda, a gente consiga desenvolver a nossa capacidade humana mesmo em vários aspectos. A venda, ela nos expõe a várias situações, né? A venda vai revelar se nós somos tímidos, a venda vai revelar se nós somos pessoas que nos conformamos com a nossa situação, né? Por quê? Porque a venda vai trazer metas, então se você atingir uma meta, talvez você vá se acomodar. Então, aí você vai mostrando várias vendas. Porém, se você tiver com disposição de romper essas questões e tiver uma liderança que já passou por tudo isso, você tem chances de cumprir uma trajetória. Agora, qual é o interesse dessa liderança em te ajudar? Que é diferente do que acontece lá fora. A diferença dessa liderança, a diferença da nossa liderança é que é um excelente negócio para a liderança você dar certo. Você cresce, o teu líder ele continua se desenvolvendo. Então, você tem alguém que te comanda, lembra do co, prefixo em latim, que significa junto? O chefe manda, o líder comanda, ele vai junto com você. O nosso líder, ele vai junto para o campo de batalha. O nosso líder, ele faz o trabalho junto com o liderado. Ele dá exemplo, então é uma liderança que conduz através do exemplo dela.
E aí você mostra todo o processo. Então você diz assim, olha, o nosso presidente, ele trilhou todo o plano de carreira, ele respondeu ao mesmo anúncio que você. A minha diferença para você, como gerente ou como diretor, não importa o cargo que você tem como franqueado, é que eu atendi esse mesmo anúncio que você antes. Essa é a minha diferença. Eu recebi esse convite antes e comecei a trilhar esse caminho antes, né? Essa é a diferença principal aqui. E eu desejei conquistar, eu desejei avançar, eu desejei vingar esse processo, eu desejei... Não é um processo que é fácil, porque ele te entrega grandes prêmios como recompensa, mas ele é extremamente possível, e principalmente porque você não está sozinho. E aí você vem de plano de carreira, blá, blá, blá. E aí, quando o cara compra o plano de carreira, aí você inicia uma nova jornada. Aí só que tem uma questão, gente. Alguns conhecem essa parte da minha história, eu fiquei muito tempo sem vingar como líder, mas eu depois fui entender por que eu não vingava como líder, né? E aí eu não sei se é muito cedo eu dizer isso para vocês, talvez alguns já experimentaram um pouquinho do que eu vou falar, e alguns nunca nem chegaram nessa situação para dizer, é meu problema, mas eu vou tentar economizar a tua trajetória aí, um desafio, né? Eu vou te dar um desafio a menos para você. Sabe por que eu demorei tanto tempo para chegar gerente, a ser uma líder e virar minha chave? A hora que eu entendi isso, cara, a minha virada de chave foi um absurdo. O que eu não fiz em 7 anos, eu fiz em 1 ano de um jeito astronômico. É um segredinho. Quer saber? Clique aqui no Saiba Mais. Tô brincando. É a primeira aula grátis. O segredo é o seguinte, arraste para cima. Arraste para cima. É um segredinho, mas é um segredão, na verdade, gente. É um segredão. E vou dizer, eu nem sei se isso é um problema de vocês, porque vocês estão há muito pouco tempo. Mas tomara que vocês não cometam esse erro e aí economizem aí na caminhada de vocês. É que eu treinava as pessoas para elas serem queilinhas. Você treina a pessoa para ser igual a você. As pessoas são diferentes, cara. Elas têm tipos sanguíneos diferentes, digitais diferentes, histórias de vidas diferentes, temperamentos diferentes. E quando você treina as pessoas para serem você mini, você vai ter... Cara, tu vai perder muita gente. Muita gente. Então você tem que olhar para uma pessoa e pensar o seguinte: quais são os desafios dessa pessoa? E aí você tem que potencializar as qualidades dela, que às vezes ela tem qualidades melhores do que a tua. Eu posso citar algumas qualidades que eu desperdicei, melhores do que a minha, no meio do caminho. E às vezes essa pessoa tem defeitos que você consegue administrar e que não são importantes, não precisa tirar aquilo da pessoa, mas administrar. Sabe aquela história? Se você tem um filho que ele é bom em matemática e ruim em português, e você só pode pagar um professor particular, você vai pagar professor particular do quê? De matemática, que ele é bom, para ele ser um gênio. E português você administra. Você vai pagar de português para ele melhorar em português e ficar um pouquinho melhor em matemática e ser mediano em tudo. De matemática para ele ser um gênio, o resto, só passar de ano no resto, só passar. E aqui você tem que deixar ele top. Então, quando você pegar um cara para liderar, olha para ele como ele é, e não como você acha que ele deveria ser. Então, por exemplo, eu queria o Pelinho e a Queilinha na minha equipe. Não, ele não fala como eu. Né? Eu sou bem chata com português, né? Então eu queria que eles falassem quase latim no telefone. Até que quando eu demorei, eu falei, cara, o cara tá falando problema e tá matriculando, tá lindo, é problema mesmo, rapaz. Problema, tá dando certo e vai ser no problema. Tá tudo certo. Aí o cara começava a matricular. E depois eu descobri que era muito bom ter alguém falando problema na minha equipe, porque quando ele fazia 2, eu apertava o Mauricinho, que achava que era bom pra caramba. Ó, o problema não fez 2, e você? Entendeu? Então eu gostava de tudo era bom para mim. Eu aproveitava a qualidade de todo mundo. Os defeitos eu também usava para eu poder entender o seguinte, cara, se esse cara tem esse defeito eu conserto, ele vai voar muito, cara. Eu também não tinha pretensão de consertar, mas dar uma minimizada, administrar. E aí eu comecei a não perder mais liderado. Aí eu tinha um problema sério. Às vezes
precisava liberar o cara, porque o cara não estava performando tanto, mas o cara não queria ir embora, era o contrário. Eu precisava mandar o cara embora, ele não queria ir embora de jeito nenhum. Vou mandar esse cara embora, o cara não está produzindo direito, e o cara não queria ir embora, era o contrário. Então, antigamente eles não ficavam, agora eles não queriam ir, né? Então, eu considero que o meu maior erro, o que mais me fez demorar para liderar, foi querer pessoas como eu, e as pessoas não são como nós. Né? Tem um livro, não sei se vocês vão achar acho que sim, acho que tem uns livros prontos sobre isso, que me inspiraram, não foi um livro que me inspirou, eu estudei um pouco sobre a teoria de Hipócrates, que é um filósofo muito antigo, antes de Cristo até, que fala sobre a teoria dos 4 temperamentos. Isso, para mim, foi, assim, divisor de águas na minha compreensão sobre gestão de pessoas, né? Então, você tem ali o sanguíneo, o colérico, o melancólico, o fleumático, e até hoje eu uso isso para liderar. Então, por exemplo, eu sei que tratar o fleumático não pode ser igual eu trato o colérico. Então, isso me ajudou muito. Mas não adianta você ir só pela teoria, sabe, gente? Isso é uma coisa que você vai aprendendo na prática mesmo. Mas eu estou dando um exemplo. As pessoas são diferentes, né? Mas se você quiser entrar um pouquinho nessa história de livro, as 5 linguagens do amor é muito interessante sobre isso que eu estou falando. Porque as 5 linguagens do amor diz assim, as pessoas elas se sentem amadas de forma diferente. Então, tem gente que se você comprar presente para as pessoas, elas não vão dar bola, porque elas não se sentem amadas ganhando presente. E você fala, nossa, que ingrato. Né? E tem gente que se sente tão amada com presente que se você der uma bala para a pessoa, ela vai querer fazer 10 na semana, porque você deu uma bala para ela. É um negócio louco, absurdo. Tem pessoas que se sentem amadas com palavras de afirmação. E aí você fala assim, vai lá, cara, tu vai, ó, hoje eu sei, alguma coisa me disse vai fazer 2 hoje. E era só isso que ele precisava ouvir. Só que o outro cara, que ele não tem a menor necessidade de você dizer isso para ele, e você diz isso para ele, ele zera. Por quê? Porque ele já tem uma autoestima lá em cima, e ele tem que ser desafiado, e você foi lá e encorajou. Então, outro ensinamento, tem que descobrir quem é que... Eu nunca vou dizer quem é, tá? Mas quem está fraco e quem está forte. Eu não vou dizer quem é fraco e quem é forte, que eu acho injusto. Mas quem está fraco e quem está forte. Então, quem está fraco, você encoraja. Quem está forte, você desafia. Se você errar, o bolo não cresce. Então, toda reunião, você vai olhar para a tua equipe e falar, esse cara está forte ou está fraco? Está fraco, encoraja. Porque se você encorajar o forte, ele não vai produzir. Então, é um outro conceito. Então, é saber que alimento dá. E isso é igualzinho na matrícula. A matrícula não muda. Por isso que eu falo, tudo se repete, da matrícula para a liderança, tudo se repete. Então, é você avaliar as pessoas como elas são, como elas precisam ser tratadas. É você não querer ter réplica de si próprio, né? É você não achar que as pessoas vão fazer na mesma velocidade que você. Eu fui uma pessoa que demorei muito para chegar gerente. Eu demorei 10 meses para chegar gerente. E estou aqui, ó, vivinha, consegui chegar a diretora nacional, né? Quando a empresa foi vendida, que o Ed não estava, nem o Mário, nem o Flávio, eu fui vice-presidente ali, cuidei de toda a área comercial. Dei conta, né? Sem ninguém, com toda a operação da empresa que estava bem complicada sem o Flávio, ficou bem complicada a administração, tiraram o operacional da empresa, que era o pós-venda, mudaram o ensino, estava tudo complicado, e mesmo assim a gente seguiu mantendo a produção da área comercial. Então, deu para dar conta. Então, você vê, mesmo sendo bem lenta, eu cheguei lá. Então, se eu cheguei lá, você pode chegar também. Agora, para você chegar, você tem que ter certeza quais são os motivos que você tem, por que você quer chegar, se você quer chegar. Né? Eu não estou acertando, não está acertando, não quer dizer que não vá acertar, quer dizer que tem alguma pecinha que está faltando, uma hora se ajusta. Né? Eu estou jogando algumas no vento aí, pode ser que não seja nenhuma dessas que eu estou falando, mas pode ser que seja. Pode ser que tem alguém aqui que fala assim, eita, estou tratando o meu cara aqui para que ele seja, o meu assessor, para que ele seja que nem eu, ele não é que nem eu. Então, por que eu estou fazendo isso? Não, deixa eu olhar como é que ele é. Enfim, então acho que, acho que se vocês quiserem fazer perguntas também, né, fique à vontade, mas acho que esse seria um pouquinho da chavezinha que vocês estão meio buscando, assim, né, qual foi a virada, não era isso, Thay, que você estava imaginando? Isso mesmo, diretora, aquilo que eu falei com você, né, às vezes o Black, o Gold, que está passando por essa fase de
virar chaves, né, da liderança, que não é uma coisa da noite para o dia, assim como não foi com a matrícula. E se depara muito com essa questão mesmo de querer criar uma pessoa igual, sabe? Às vezes a pessoa ela é mais limitada do que você, E também você não se lembrar que você também teve dificuldades, que alguém teve paciência com sua transformação. Esse processo de entender que cada um é cada um, e que isso não tira a impossibilidade da pessoa se desenvolver como matriculador. E isso vem muito da convicção que a transformação da matrícula causa nas nossas vidas, que é o que você falou de início, né? Mas você se lembra, assim, Keila, o que foi que fez você virar essa chave de entender por que você estava errando nessa questão da liderança? O que foi que virou tua chave? Teve algum momento, uma história específica de alguém que fez você enxergar onde é que você estava errando? Você lembra disso, de alguma coisa? Eu vou te falar que, assim, tem uma hora que você tem que se agarrar ao que você tem. Então, eu me lembro que eu estava tão mal com essa situação de não dar certo que eu estava desistindo mesmo, né? E aí eu fui entregar minha pasta, fui desistir. Eu saí da empresa, né? Minha família mora no exterior, minha família toda, e minha mãe também morava fora na época. Eu falei, então eu vou ficar fora um tempo, né? Vou sair, ficar um tempo, uns 2 anos fora, e vou juntar uma grana, porque o que vai dar muito dinheiro mesmo é o trabalho, não vai ser a minha individual só, né? Para dar uma grana boa, eu quero ganhar uma boa grana. Então, eu teria que acertar com a equipe, eu não estou acertando. Então, eu vou para fora, junto um dinheiro lá, depois eu volto. Aí, quando eu voltar, eu vou acertar, sei lá, vou buscar um caminho. Mas eu preciso agora resolver essa outra questão. E aí o Mário falou, cara, nem sei o que te falar, né? Ele mesmo não me trouxe naquele momento a resposta, então eu vou ligar para o Flávio. Aí conversei com o Flávio, aí eu lembro que o Flávio falou assim, tô indo para São Paulo, vamos almoçar. Aí o Flávio falou assim, Keila, nesse momento eu não sei o que te dizer, faz uma mala de uma semana, tô indo para Curitiba. Aí fui para Curitiba. Chegou lá, o Flávio, a gente tinha uma escola em Dallas, eu acho que era Dallas, ele foi para Dallas. E aí eu fiquei com o Ed lá. Fiquei uns dias, fiquei 30 dias, uma semana virou 30 dias. Estou resumindo muito, quando eu voltei para São Paulo, eu lembro que o Ed falou assim, eu não vou esconder nenhum segredo do que eu estou fazendo para ter esse sucesso que eu tenho hoje. Então, o Ed já estava num nível acima, já estava acertando com a equipe, ele tinha uma equipe só, mas ele estava indo super bem, ele era tipo eu não sei como eu falo, mas assim, tipo antes de diretor é o quê? Na WSP é Black? Challenger. Tá no Winnie. Challenger? Tá no Winnie. Challenger, ok. Então o Ed era como se fosse o Challenger, e ele estava indo super bem, o próximo cargo dele seria diretor, né? Ele falou assim, o que eu precisei pensar e fazer para chegar até aqui, eu vou te falar. E quando você chegar, eu já vou estar num outro nível e eu vou continuar falando. E aí, respondendo a tua pergunta, tudo que eu tinha naquele momento, quando eu voltei para São Paulo, era uma assessora grávida, barriguda, já 6 meses, era tudo que eu tinha, ela era meu tudo. E aí eu falei assim, cara, o que eu vou fazer? Né? Eu vou dar o meu melhor com isso que eu tenho, então eu vou fazer minha individual, né? Fazer minhas 10, né? Acho que minha meta era tipo 10 na semana, e eu vou me dedicar a ela, tudo que eu só tenho ela, e vou fazer ela fazer a meta dela, sei lá, 6 na semana. E aí eu vou ficar entrevistando pessoas e vou contratar mais uma pessoa, a meta dela acho que era 6, porque assim, um líder, gente, eu considero que ele é consolidado como líder a partir de 20 na semana. Quando ele crava 20 na semana, ele existe como líder. Antes disso é tudo treino. Tô quase lá. 20, pum, líder. Tá? 23 vezes, pum, líder. E aí eu tinha 10 minhas que, putz, já dominava a matrícula. 6 dela, porque eu me dedicava o dia inteiro ela do meu lado, carrapatinho, eu fazia pesquisa, na época era presencial, fazia pesquisa com ela na rua, ajudava, corrigia, entrava na entrevista dela, revertia, fazia o que a gente chama de auditoria, ela não matriculava, eu ligava para reverter, então eu tinha que fazer minhas 10 e garantir as 6 dela, já tinha 16. Então o que eu precisava? Contratar alguém para fazer as 4 e bater as 20. Aí consegui essa pessoa. Aí nós éramos em 3, eu fazia as 20. Pronto, eu tinha a base da produção. A base da produção é o mais importante. Depois que eu tenho essa base da produção, eu tinha só que agregar mais gente. E aí eu tinha que ter pelo menos essas pessoas agregadas fazendo o mínimo
que eram 3 por semana. Contratava mais um, 23. Contratava mais 2, 26. Então, eu pensava assim, se eu contratar mais 3, e um ajustezinho aqui, eu tenho 30. Então, assim que eu me consolidei em 20, na minha cabeça, assim, meu próximo patamar é 30, preciso contratar 3 pessoas. Cheguei nas 30, era meu tudo. E aí foi acontecendo, aí a vida, gente, vai trazendo oportunidades. Vai trazendo oportunidades. Por exemplo, eu não sei tão bem a história do Diego, tá, mas eu sei um pouco que a gente escuta, né? O Diego tá lá, estava produzindo pra caramba, se destacando na individual, surgiu uma oportunidade para ele. Aí com essa oportunidade, que você não estava contando, eu acho. Surgiu, ele agarrou a oportunidade, aí deu conta do recado e se tornou esse grande líder. Foi o que aconteceu comigo. Eu me agarrei, a única assessora que eu tinha, 10 mais 6, 16. Contratei mais um, 10 mais 6 mais 4, 20. Contratei mais um, 23, mais um, 26, mais um, 30. Consolidei nas 30. Quando eu consolidei nas 30, me aconteceu uma oportunidade que o universo manda, cara. O Flávio chegou na escola, eu estava de costas, e ele ouviu minha entrevista minha, eu de costas. E eu fechei uma matrícula linda. E aí eu virei de costas, ele aplaudiu e falou, vem, sobe comigo para uma reunião aqui, só para assistir. E era uma reunião de um diretor. Quando terminou essa reunião, ele falou assim, eu vou fazer um negócio que eu nunca fiz na minha vida, mas eu estou sentindo que eu devo fazer. A partir de hoje, eu vou juntar essas duas equipes, desse diretor com você, vocês vão liderar juntos essa equipe, vamos ver o que vai acontecer. E aí, o que aconteceu? A gente começou a liderar juntos, e aí eu comecei, já não era mais uma equipe de 4, 5 pessoas, aí era a minha equipe mais a dele, todo mundo. No final das contas, eu comecei a me desenvolver super bem, aí ele separou as duas equipes e falou para o diretor, escolhe todo mundo que você quer levar. O cara escolheu os melhores, eu fiquei com os que menos produziam, mas eu já dominava o negócio, então rapidamente eu peguei, aí dividiu a produção, a equipe baixou um pouquinho, mas rapidamente ela voltou para o patamar que ela estava, e aí eu já estava fazendo 50, aí eu já era a maior produção da rede, aí eu ganhava toda semana, todo mês, o ano, aí tá, aí o negócio estava. Aí fiquei anos, em primeiro lugar, aí fiquei anos lá ganhando. Então, foi coisas vão acontecendo. Então, quando você tem o primeiro sucesso, você vai devagar, mas vai olhando para frente, o universo vai te trazendo oportunidades. Não sei se eu estou respondendo. Faz todo sentido, faz todo sentido. Quer perguntar, Duque? Duque é um challenge aqui, não? É mais ou menos assim, antes da franquia, né? Antes da franquia, ele é xará do meu filho. Tá no mudo aí, Ricardo. Acho que ele não tá sabendo. Ah, tá. Então, peraí. Deixa eu ver se. Aí. Agora foi. Foi. Agora fechou de novo. E eu desativei na hora que eu ia ativar. Você que desativou. Peraí. Vai, vê se você consegue agora. Foi. Aí. Foi. Opa, bom dia, Keila. Tudo bem? Tá me ouvindo? Tudo bom? Sim. Beleza, tudo bem. Keila, eu queria começar agradecendo pela sua presença aqui. E eu tive a oportunidade de conversar com você no ônibus ali, não sei se você vai lembrar, voltando do evento que a gente teve. Do evento, né? Isso. E você me falou uma coisa ali que foi uma coisa assim que virou uma chave para mim incrível, né? Vou até compartilhar aqui, porque pode ser que vire para a galera também. Você falou que o trabalho, ele é uma unanimidade, né? Ou você vai trabalhar para administrar as dívidas, ou você vai trabalhar para crescer, né? Então, isso para mim virou uma chave gigantesca, né? Eu falei que trabalho não é opcional, né? A gente tem que trabalhar de qualquer jeito. Ah, não quero trabalhar. Tá bom, não trabalha agora, mas depois você tem que trabalhar para dar satisfação para credor, para negociar a dívida, então vai ter que trabalhar de qualquer jeito. Exatamente, isso foi uma grande chave para mim, sabe? E aí eu pensei, desde então, né, na época eu era Black, eu pensei que, pô, tem que trabalhar muito mesmo, e é isso aí. E aí hoje eu tô Challenger, né, e o próximo patamar aí é a franquia. Assim, Keila, eu acho que o que tem de diferença, né, pro processo de recrutamento da gente para o seu, é a questão da produção, né? Porque se a pessoa ela não está produzindo, quando ela entra ali como assessor, vocês têm essa liberdade de mandar ela embora e contratar outro, né? Aí eu queria entender qual é o tempo, assim, que vocês
deixam a pessoa ali junto, né, até ela produzir, para que você, tipo, não troque ela por outra, entendeu? Porque a gente tem um pouco dessa dificuldade, né? No caso aqui, teoricamente, a pessoa pode ficar para sempre, né? Entrou, enfim. Aí qual que é o tempo, assim, para a pessoa debutar, para ela, de fato, sabe, ter esse número, assim, só para eu ter uma ideia. Na realidade, assim, existe uma questão que é a gente se configurar com o CLT, que não é o caso de vocês, e tem a questão que é você poder ter uma oportunidade, vocês têm uma oportunidade a mais aí de ir um pouquinho além, né? Então, acho que você não deveria se limitar a essa configuração CLT. Vou te dar um exemplo. Aqui, sim, a gente tem 2 períodos de experiência, 45 dias, passou, renova mais 45, né? E aí a pessoa tem que ter aí uma média de pelo menos aí umas 8, 10 vendas nos 45 dias para a gente seguir, pelo menos isso, né? Mas eu confesso que eu já liberei 2 vezes pessoas que eram pessoas assim bem lentas, mas que quando chegou na hora de liberar, porque a conta não fechava no CLT, era o momento que eu falei assim, agora que elas estavam indo, sabe? Agora que eu vi que elas iam emplacar, mas já administrativamente não dava mais, então eu não tive muita escolha, e aí o DP já me puxou e, olha, não fecha a conta, eu tive que liberar. Mas foi a hora que ela vingou. E aí a gente tem a história do Tarek, que demorou muito e está aí, recordista. Então, por isso que eu acho que você não tem muito que olhar, no caso aqui da WSP, só para isso. Mas você tem que olhar mais para você. Como assim para você? Se você está fazendo o que você pode para ele produzir mais, entendeu? Porque, às vezes, você também não fez tudo o que você podia para ele produzir mais, né? E eu sei que não é tão fácil, porque é muita gente, eu não sei quantas pessoas vocês cuidam, né? Eu estou falando conjecturando, na verdade. Mas se você tem condições de fazer mais por eles, antes de liberar, pergunta para você se você já fez tudo o que você podia. E, aliás, uma pergunta que eu faço antes de apertar um liderado, assim, de cobrar um liderado, eu sempre começo a conversa assim, e aí, fulano, o que está faltando de mim para você melhorar, performar? O que eu posso fazer por você a mais? Eu quero te ajudar mais, né? Então, geralmente, ele responde, não, sou eu, não é você. Não, eu sempre posso fazer um pouquinho mais por você, né? Então, eu sempre começo por mim, né? Então, isso é uma forma, ele se sente mais assim, com você mais comprometido com ele, e não um número, sabe? Então, assim, respondendo a tua pergunta de forma mais pragmática, 8 de média, 45 dias, 2 vezes, renovável. Mas, como o WSP não tem que ficar preso a isso, você pode um pouquinho mais trazendo para você fazendo a meia-culpa, vamos dizer, né? Muito bom. Keila, cara... Estou ocupado na reunião. Sensacional aqui, mas eu acho que tem uma pergunta que eu acho que vai ser pertinente para todo mundo aqui, principalmente para os blacks que estão bastante tempo. Nesse período em que você ficou ali apanhando para pegar a liderança, né? Esse período que você estava com dificuldade da liderança até que você conseguisse de forma efetiva aí começar a colher esses resultados, como você já falou. O que te segurou? Porque, assim, o Black hoje, às vezes ele se vê desesperançoso. Ele está ali, não consegue avançar. Travou a internet. Oi, travou? Não sei se foi a minha ou a sua. É a minha. Voltou agora? Acho que voltou. Beleza. Então, Keila, o Black hoje, ele às vezes não consegue enxergar o próximo passo. Então, naquele período em que você teve dificuldade até você engatar na liderança, o que te segurou? No que você se agarrou para se manter trabalhando, por exemplo? Minhas contas, né, que tinha conta para pagar, então eu fazia individual para pagar minhas contas, e vou te falar, assim, eu olhava para quem tinha vingado e não achava que as pessoas eram melhores do que eu, mas eu não sabia porque que elas produziam nesse nível e eu não. Então isso me dava esperança de achar esse botão. Então, como já existiam pessoas fazendo, eu não achava que elas tinham um olho no meio da testa, ou, sabe? Então, eu falava assim, cara, por que elas estão fazendo eu não? Então, eu vou fazer, eu não sei o que está faltando, mas eu vou descobrir. E, às vezes, não está faltando, às vezes está sobrando, entendeu? Às vezes tem coisa que você está fazendo e não precisa, que você está falando e não precisa, que você está pensando e não precisa. Então, às vezes, a gente fica querendo saber o que falta, mas, na verdade, a gente tem mais que tirar do que pôr, muitas vezes, entende?
Então, às vezes a gente está exagerando, não está, né? Não sei se te respondi, mas me apeguei aos meus compromissos, né, financeiros, e a minha esperança era olhar para quem eu achava que, se ela podia, também podia, mas eu não sabia o que estava precisando de ajuste, mas uma hora ia acontecer. Pode falar, Travou. Lorena. Fala, Lolo! Tá no mudo. Acho que agora foi. Tá me ouvindo? Não tava Tô. permitindo aqui. Oi, meu amor! Ai, meu E Deus! aí? Oi, diretora. Eu conheço um pouquinho já dessa história, né? A gente conviveu bastante junto. Mas a pergunta que eu quero fazer, diretora, que eu fiz uma mudança, né, muito grande ali na minha escolha aqui dentro da Wise Up, e eu sei que você passou por algumas mudanças também, né? Tanto de cargo como de cidades, de estados. E eu queria saber, diretora, o quanto isso foi importante no seu crescimento aqui dentro. Essas mudanças, essas fases, que muitas vezes você entregou seu apartamento, foi para outro lugar, apartamento que você tinha acabado de mobiliar, e é uma escolha difícil, né? É um desafio. O quanto isso foi importante para o seu crescimento aqui dentro? Vou te falar que muito, porque tudo que a gente se apega limita a gente, né? Então, quando você ouve o Flávio falar, eu me mudo e levo 2 malas, eu ficava chocada, porque eu era uma pessoa muito apegada, né? Como ele leva 2 malas, ele muda de país, né? Sai de um castelo com 2 malas, né? Mas é por isso que ele tem um castelo, é justamente por ser desapegado, né? Então, quanto mais você se apega, a própria palavra apego, você está grudado àquilo, você não consegue soltar, você não consegue voar, você não consegue ir além. Então, aí eu vou te responder te contando uma história bem rapidinha, assim, mas bem rapidinha, que eu já contei em alguma mentoria, mas eu acho que ela é pertinente à tua pergunta. Uma vez, numa reunião do Flávio, ele foi convidado para receber do ministro da Cultura, que era o Gilberto Gil na época, o título de comendador da Silva. Já faz muitos anos isso. E aí, quando você é comendador, você pode ter uma rua com o teu nome, né? Não sei se é depois da morte, isso eu não sei, tá, gente? Mas você pode ter uma rua com o seu nome. E ele falou que não ia, que ele não gostava de eventos assim, que tinha muita gente rasgando seda, mas que ele podia botar alguém para ir no lugar dele, né? E aí eu lembro que eu fiz uma pergunta para o Flávio assim, Lorena, Flávio, como é que uma pessoa que vem do Jabur, até da favela lá do Rio, não fica impressionado que o Gilberto Gil, um ícone da música brasileira, reconhecido mundialmente, que é ministro da Cultura, te dá um título de comendador da Silva, e ó, isso faz muitos anos, tá, gente? A WhatsApp era uma empresa bem menor do que, né? Não era nenhuma holding, era só uma escola WhatsApp. Como é que uma pessoa, de onde você veio, recebendo esse título, todo esse reconhecimento, não vai nem à festa e não fica impressionado com esse reconhecimento? Flávio, parece que você não está nem aí para isso. E aí ele respondeu assim, não me impressiona, porque onde eu vou chegar é tão maior do que isso, que se eu me impressionar com isso, eu não cresço mais. E aí ele estava certo, porque olha onde ele chegou. Né? A gente era uma escola, hoje a gente é uma holding com milhares e centenas de colaboradores e tal, então ele estava falando a verdade, né? Olha onde ele chegou. Então, o que acontece, Lorena, essas mudanças, eu já mudei de bandeira, já mudei, agora não é mais WhatsApp, agora você vai para... assim, que é muita história, não vou contar tudo, mas assim, você está aqui em primeiro lugar na bandeira WhatsApp, você trabalha há 15 anos, agora você vai para a bandeira, na época, YouMove, que eu nunca tinha vendido o YouMove, e em 6 meses eu inaugurei 30 franquias, treinei todo mundo, e aí quando o negócio ficou bom, né, não tinha nada, ninguém conhecia a marca, era um negócio totalmente diferente, agora você volta para o WhatsApp, a gente precisa vingar a escola que você saiu, agora que você vingou, você vai para Curitiba, e eu chorei pra caramba, porque, putz, cara, Curitiba, um lugar frio pra caramba, eu gosto de frio, tinha acabado, como você falou, de montar meu lugar no apartamento dos sonhos, né? Era minha primeira conquista. Aí fui morar num apartamento que eu aluguei, né, lá. E quando eu comecei a gostar, fiz amigos, minha equipe já estava no topo, construí uma equipe do zero, a equipe estava lá no primeiro, no topo, e o apartamento já estava legal, fiz um monte de amizade.
Aí o Flávio falou, agora eu preciso de você em São Paulo. Aí larga Curitiba e volta para São Paulo. Então, assim, essa coisa de mudar de projeto, de recomeço, foi uma coisa que foi me ensinando a não me apegar a nada, nem a projeto, nem as pessoas, não no sentido, sabe, como é que eu posso dizer? As pessoas são sempre importantes, mas eu não preciso de uma relação profissional X com elas. Se eu não fizer mais parte de uma relação X profissional e elas forem importantes para mim, como você não trabalha mais comigo. Mas se a gente quiser, a gente pode continuar tendo contato, né? Que o dia a dia nosso é um dia a dia que acaba não permitindo tantos contatos. Mas você entende? Você vai continuar sendo especial, vou continuar torcendo por você. Então eu passei a não me apegar. Porque eu apegada, eu não contribuo tanto, eu não cresço tanto. Então, respondendo a tua pergunta, essas mudanças, esses recomeços todos, eles me amadureceram e eles me prepararam para qualquer coisa, eu acho, né? A gente nunca sabe o que pode acontecer, teve a pandemia, quanta coisa acontece. Então, foi completamente relevante para mim esses acontecimentos todos. Obrigada, diretora, obrigada. Sempre bom te ouvir. Bom dia, Keila, tudo bem? Eu sou muito sua fã, Letícia. Adoro te aplaudir, de tantos troféus que você já ganhou. Eu sou fã de obrigada. Aí, sempre. Eu chorei muito lá. No dia da WSP, foi um momento muito interessante, porque fazia muitos anos que eu não participava de evento, né? 3 anos, sei lá. E aí eu fui no evento que você ganhou um monte de troféu, e eu chorei tanto nesse evento. E eu lembro de você saindo com um monte de troféu. Eu falei, o que você está chorando? Lembro, na primeira temporada, você estava na primeira fileira ali do lado do Édio, né? Aí eu falei, o que foi que você está chorando? Eu falei, não sei, Flávio. Teve uma convulsão emocional aí que você viu. Prazer te ouvir. Ai, que linda, Keila. Nossa, é uma honra, na verdade, estar aqui com você também. Você me emocionou muitas vezes, inclusive era sobre isso também. A minha pergunta, que eu lembro de uma vez numa aula da EdTech que você falou sobre uma história fantástica, que você perseverou ali até o fim, acho que foi você que fez uma matrícula no hospital, não foi? De madrugada, e você estava naquela garra, sabe? Era um baita aprendizado ali que você trouxe para a gente. Eu queria que, inclusive, você repetisse, por favor, essa história para eles também. Essa história é muito longa, se eu repetir, eu vou resumir muito. Resume, mas assim, o que eu quero trazer no caso, Keila, são principalmente as lições, sabe? As principais, assim, que você teve ao longo da tua jornada. Eu sei que algumas você já trouxe aqui, mas principalmente entre líder Flávio e liderada Keila, sabe? Quais lições principais você trouxe disso? Como essa que você acabou de contar, que ele juntou as 2 equipes, depois disso você lanchou, sabe? Que mais? Compartilha com a gente. Vamos lá, gente. Eu estou por vocês, né? De repente, eu não quero me estender muito aí, que eu sei que o tempo de vocês também está contado aí. Então, vamos, eu vou resumir. A história é a seguinte, como eu falei, eu demorei muito para chegar a gerente, e quando eu fui lançada pela 4ª vez, porque era diferente, a gente recebia uma meta no mês, aí eu não bati, recebi 2º mês, não bati, aí na 4ª vez, o Flávio falou assim, olha, já não confio mais em você, né, e para mim, gente, olha, meu ponto fraco é esse, assim, sabe, quando mexe com a confiança, aí o bicho pega. Então, acho que ele me conhecia um pouquinho, então ele apertou o botão certo. Aí eu tinha a chave da escola, né, que eu trabalhava no domingo, ele falou, pode devolver a chave da escola, porque se eu não confio em alguém, a pessoa não pode ter a chave da escola. Aí eu fiquei arrebentada, não tinha nenhuma mulher que era gerente da empresa, porque assim, só tinham 2 mulheres antes de eu chegar. Uma foi a pessoa que contratou o Flávio, inclusive ela já é falecida, essa pessoa, ela contratou o Flávio e ela estava afastada. E a outra era uma menina bem patricinha, que ela chegou antes de mim, chegou a gerente, mas aí ela saiu, chegou e saiu. Então, não tinha mais mulher nenhuma na empresa. E tinham, sei lá, 14, 15 homens gerentes, nenhuma mulher. E aí o Flávio disse que não confiava mais em mim, e que era a 4ª vez que ele me lançava, e que isso ia virar um paradigma na empresa se nenhuma mulher chegasse, que as mulheres iam achar que elas não eram capazes, e que ele contava comigo, mas que eu não estava sendo digna da confiança dele, e eu fiquei muito mexida. Daí ele falou assim, então, olha, se você quer, eu vou te dar uma missão impossível. Então, se você fizer uma coisa impossível, é porque realmente você quer. Era domingo, 2 da tarde, e eu não tinha nome para ligar, porque vocês devem ter nomes para ligar, né? Mas eu estava tão quebrada que eu não tinha lista. Eu tinha uma lista bem encardida, que estava escrito não atende, ocupado, atendado. Era a única lista que eu tinha. E aí eu não tinha ninguém validado
validada, não tinha nada, não tinha essa lista suja aí. Não tinha nada na agulha, e eram 2 da tarde. Aí ele falou, eu quero que você faça 3, só que o presencial, para vocês entenderem, para equivaler, era como se fosse 3 multilives, tá? Não seria 3 UOL, platinha, tá? Quero que você faça 3 até amanhã às 8 da manhã, segunda-feira. Então, é como se alguém te falasse assim, no domingo às 2 da tarde, quero que você faça 6 UOL até amanhã às 8. Vocês têm nome. Deu para entender, né? Bom, então, resumindo, eu peguei essa lista encardida e uma pessoa atendeu. E aí, só que era presencial, eu agendei, fui até ela. No meio do caminho, no ônibus, eu conheci uma moça, assim, uma garotinha de 15 anos, uma menininha, e comecei a conversar com ela. Ela estava vindo de um vestibular e tinha muito interesse pelo inglês, dependia dos pais, anotei o telefone dela, cheguei, toquei a campainha da minha entrevista, tomei bolo, a pessoa não atendeu, não estava em casa, não atendeu. E isso já era assim, quando eu conseguia marcar uma pessoa, blá, blá, já eram 7 da noite, e aí eu já não tinha mais ninguém. Aí falei, vou ligar para a menininha. Liguei, ela falou, ai, não, eu tenho interesse, já falei com meu pai e tal, tô indo aí, fui na casa dela. Aí o pai dela, super difícil, cara, horas para fazer essa matrícula. Eu saí 10 horas da noite para a primeira. Aí, dessa primeira, eu não sabia para onde ir, eu falei, vou para casa e vou pensando. Aí, quando eu fui chegando em casa, eu lembrei que na primeira semana, eu toquei a campanha de todos os vizinhos, e uma vizinha minha tinha interesse, mas não tinha cheque, que era a forma de pagamento da época. E eu falei para ela que era uma oportunidade única, na época a gente falava isso, hoje não, né? E que era uma única, que se a pessoa não se matriculasse, nunca mais ela ia poder estudar. Era muito ruim, gente. Que ela ia entrar na lista negra. A campainha e falei assim, olha, eu tenho uma notícia maravilhosa para te dar. Eu consegui te tirar da blacklist. Ela, jura? Você ainda tem interesse pelo inglês? Eu falei, nossa, foi super difícil, menina, mas eu te tirei da lista negra, você pode estudar. Ela, nossa, que máximo, obrigada, eu ainda tenho interesse, só não tenho cheque ainda. Eu falei, ai, meu Deus do céu. Só que aí eu falei assim, só que agora eu vou resolver. Não existia celular na época, a gente tinha uma agenda de papel do lado de um telefone, né? Aí eu fiz ela ligar do A, B, C, D para todos os nomes até achar alguém que emprestasse cheque. Ela achou um cara lá que era tipo um tio distante. Eu fui lá na casa dele pegar o cheque. Peguei o cheque e isso já era tipo 11h40 da noite. 11h40 da noite, eu com esse cheque na mão, volto para casa motivada, faltava uma. Essa uma, falei, cara, não sei o que fazer. Aí eu lembrei de uma história que eu escutei uma vez, me vesti de branco, não vou contar essa história de onde veio, senão é muito longa a história. Fui para o hospital, e aí quando chegou no hospital, eu me vesti de branco para poder ter fácil acesso, ninguém ficar me parando. Eu entrava em quarto, né? Tinha um senhorzinho pedindo para eu trocar com a comadre dele. Eu entrei em sala com enfermeira em reunião, eu falava com o médico, com todo mundo. E o tempo passando, 3 horas da manhã, eu abordei um médico, a paisana, e falei para ele assim, olha, eu vim fazer uma entrevista com o Dr. Matsumoto, falei qualquer nome lá, e ele falou, não sei quem é. Eu falei, pois é, eu sou de um curso de inglês voltado para a área médica, e eu sou do time que trabalha de madrugada, né, e é uma vaga com bolsa, e é um curso de 18 meses, um curso mais rápido, é só por indicação, e se ele não entrar agora, eu vou perder a vaga dele. E é uma pena, porque ele falou, nossa, não sei como fazer para ajudá-lo. Eu falei, então, uma pena, porque aí vai perder a bolsa, né? Que pena. Mas só pode ser para ele? Eu falei, mas por quê? Você tem interesse? Eu tenho muito interesse pelo inglês. Eu falei, então não vamos jogar fora essa oportunidade. Deixa eu ver se ela te atende. Senta aqui. Beleza. Aí sentei lá com ele. Só que ele me dizia, eu morro de... tem uma coisa que eu tenho medo. Cada pessoa tem gente que tem medo de barata, né? Tem gente que tem medo de cobra. Eu tenho medo de quem me fala sim, o tempo todo sim, 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 sim. Ele me dizia sim para tudo. Morro de medo de gente assim, no telefone. Tem interesse? Tenho tempo, tenho dinheiro, decido sozinho, quero. Tenho muito medo de quem fala muito sim. Sei que vai dar ruim. E aí ele dizia sim, 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 sim. No final, tinha que assinar o contrato e dar o cheque. Aí ele fala assim para mim, você quer o pagamento agora, cheque, né? Eu falei, então vou lá pegar o talão, fica lá em cima.
Aí veio uma emergência, resumindo, né? Estou tentando resumir. Aí ele até tentou passar a emergência para um colega dele. Eu falei, não, você vai atender a emergência, eu vou esperar. Eu fiquei esperando, eu esperei muito tempo, umas 2 horas. Imagina, que meu sangue frio. Eu sei que era tipo 5h30 da manhã, ele sai da emergência, e quando ele está chegando, meu coração na garganta, né? Você ainda está aí? Eu falei, claro que eu estou aqui, eu combinei com você, eu sou comprometida, já fui arrochando ele, né? Ele, então eu pensei melhor, menina, eu não vou fazer, não. Nossa, me deu um negócio, eu juro para vocês, não é pra você, nunca faça isso em casa, não tenta fazer isso em casa, que isso pode morrer, você pode se queimar, né? Eu peguei ele pelo jaleco, eu falei assim, olha, escuta aqui, você assumiu um compromisso comigo, eu não sei o que te fez desistir, sei lá na escola você conta essa história triste, aqui a gente vai terminar, e lá você conta e eles vão te ajudar a resolver. Então, nós vamos resolver o que começou. Pode pegar o seu cheque que eu estou indo para a escola. Eu virei marcha na hora. Aí ele pegou, ele fez assim... Aí ele pegou o cheque, me deu. Quando eu saí do hospital, eu me joguei na calçada, eu ajoelhava, eu falava, meu Deus, eu fiz as 3. Era a coisa mais importante da minha vida. Fiz as 3, e aí o Flávio ainda falou assim, eu não falei esse detalhe. O Flávio falou assim, se você não fizer as 3 até amanhã, que isso eu não falei para vocês, né? Amanhã, segunda-feira, eu vou te dar uma meta de 10 ou tchau. Só que eu tenho uma testemunha aqui. Esse tchau, ele falou, é assim, você nunca mais trabalha na minha empresa. Eu dou minha palavra e ele é testemunha. Não é que você vai embora, depois eu te contrato em 6 meses. Nunca mais. Nossa, quando ele falou isso, eu falei, não vou perder essa liderança, essa empresa de jeito nenhum. Aí eu fiz as 3 e tal. Aí chegou lá na reunião, estou resumindo muito, gente, aconteceu muita coisa. Que o diretor não sabia que eu tinha feito, ele estava quase chorando para contar para o pessoal que eu estava em meta de pasta, ele já estava contando a tragédia, olha, ontem o Flávio veio aqui, falou que se ela não fizesse essas 3, ela ia tomar uma meta de 10, passa, eu sinto muito, gente, em dizer isso. Aí eu falei, não, diretor, mas eu fiz as 3. Como você fez as 3? Eu te liguei 7 horas, você estava zerado, eu falei, mas das 7 até as 8 tem 13 horas, daí nessas 13 horas eu falei, como acontece a história toda, não sei o quê. Todo mundo aplaudiu, aí quando eles terminaram de aplaudir, eu falei, gente, só que é o seguinte, ontem eu não tinha nome, hoje eu tenho 60 nomes, 20 de cada um, convicção, porque eu fiz um milagre, foram arrancadas, então hoje eu vou fazer 4, se você não fizer, nunca mais acredite em nada do que eu disser. Aí eu tinha nome, asterisco, né, prioridade, meti as 4, no dia seguinte eu falei, vou fazer 4 de novo, e 4, e 3, e 4, aí a equipe inteira saiu de férias coletiva, tinha férias coletiva na época, né, que era do dia 24 ao dia 2. Só que eu trabalhava sozinha na escola. E detalhe, gente, do dia 1º ao dia 15 de dezembro, eu estava com 5 vendas. Do dia 5 ao dia 1º, tinha que fazer mais 35 para chegar gerente. E eu não fiz 35, eu fiz 39. Eu superei, e era detalhe, semana de Natal e Ano Novo. Você liga para a pessoa, está pensando em quê? Em fazer inglês? Então, eu trabalhando sozinha da escola, eu falava assim, olha, nós temos um time de manhã, tarde, noite e madrugada. Qual é o horário que você prefere? E o desgraçado queria de madrugada, às 2 da manhã. Eu falava que eu queria encher todos os horários da agenda para eu poder ter todas as possibilidades. Pode ser 2 da manhã para mim. Eu falei, filho de uma égua. 2 da manhã, 3 da manhã, eu pegava a gente do aeroporto, eu ia ao hospital, todos os horários, eu não dormi, mas foi o melhor momento da minha vida, o maior ponto de inflexão da minha vida foi essa fase. E eu não fiz mais, que eu confesso, eu folguei, no último dia eu não liguei para ninguém, eu já tinha batido a minha meta, e ainda fiz mais 4, porque as pessoas me ligavam. Né? As pessoas começavam a falar, meu amigo estuda, porque se planta, começa a cair no colo, né? Eu já tinha batido meta, botei as 2 pernas para cima, mas começou a cair mais no colo e eu superei com mais 4. Porque se eu tivesse ligado, eu teria, sei lá, gente, aí não ia parar mais. É uma história meio longa, mas é uma história que realmente foi bem, bem importante. Muito bom, Keila, obrigada. Galera, em respeito ao tempo da Keila, a gente vai terminar na Débora aqui, tá? Olá, Keila, tudo bem? Tudo, Débora, prazer. A pergunta que eu quero fazer é que você disse que no início você só pensava em matrícula, aí depois você mudou o seu pensamento, começou a pensar ali em recrutamento e liderança, né?
E como que foi para você no início, quando você mudou esse pensamento, as suas ações? Você teve dificuldade para conciliar matrícula, produção individual, recrutamento, liderança? Como que foi esse início para você? Na verdade, é uma coisa. Eu comecei a ver as coisas como uma coisa só, né? Então, por exemplo, vamos lá, vamos ver se eu explico bem. Quando eu não liderava, eu tinha reunião, só que eu estava desse lado aqui. Alguém dava reunião, eu parava no horário da reunião, desse lado aqui, para ouvir a reunião, certo? Então eu tinha que parar. Quando eu liderava, eu sentava do outro lado, né? Então, eu que dava reunião, então eu tinha que parar. Então, o que eu entendia? Eu vou parar de qualquer jeito, sendo eu liderada, sendo eu liderando. Então, eu vou parar na hora da reunião. Quando não estou dando reunião, eu estou fazendo individual e a pessoa está do meu lado, né? Então, a diferença é que quando você não tem ninguém, você faz um pouco mais de pausa, você vai um pouquinho mais beber água, você vai dar um pouquinho mais de refresca mais a mente. Quando você tem uma outra pessoa, você troca um pouco dessas pausas para fazer um ajuste na outra pessoa, aí já não é só para você, você vai dividir um pouco mais o tempo com ela. Então, eu não via que eu tinha muito mais coisa para fazer, eu fazia junto com ela, enquanto ela ligava, eu ligava, né? Não sei se eu estou me explicando. Na hora da reunião, eu ia ter que parar de qualquer jeito, se eu fosse líder ou liderada, ia ter que parar a reunião. Então, você não ficar botando na tua cabeça que você tem muita coisa para fazer. Aliás, eu acho que quanto mais coisa você tem para fazer, mais sinapse cerebral, que são caminhos neurais, o seu cérebro desenha e você se torna uma pessoa mais rápida e mais soluções você tem e você tem mais alternativas. E quanto menos coisas você faz, mais lento mental você é. Então, aí você demora mais para os processos todos. E você vê como o Flávio dá conta de tanta coisa, como o Diego dá coisa de tanta coisa. Porque quanto mais você faz, mais rápido você raciocina e mais coisa você dá conta. Então, é uma desculpa enorme, às vezes a gente achar que faz muita coisa e não tem tempo para fazer A mais B. Na verdade, é o contrário, eu acho, sabe? Quer pedir um favor, pede para alguém estar ocupado. Você já ouviu essa frase, né? Porque a pessoa que está desocupada só está desocupada porque não dá conta. Então, não vai conseguir te ajudar. Não sei se eu te respondi, mas é só você não dramatizar a agenda, entende o que eu quero dizer? Obrigada. Sensacional, Keila. Muito obrigado. Desculpa a gritaria das crianças aqui, galera. Não sei se vocês estão ouvindo aí, mas obrigado, Keila. Obrigado pelo seu tempo, pelo que você compartilhou. Muito rico mesmo. Eu acho que tem grandes ensinamentos aí, até, como eu falo, até para mim, eu anotei muita coisa aqui, muita coisa bacana que você falou, e só reforçar a minha admiração por você, que é muito grande, tá bom? E é recíproco, é recíproco. Obrigada, gente. Estou à disposição aí quando quiserem, tá bom? Um beijo para todos. Bom trabalho aí, que surjam muitos líderes aí para a gente aplaudir aí nos próximos eventos. Valeu, querida. Obrigado. Tchau. Tchau. Galera, sensacional, muito bom, né? A gente sempre está tentando trazer pessoas que possam nos ajudar aí, que possam nos clarear a visão, que possam nos dar alguma coisa mais, uma esperança a mais para se agarrar, né? Para que a gente possa avançar, evoluir. E você vê, a Keila ficou 7 anos aí, hoje é uma pessoa, super referência na empresa, um gigante aí, e às vezes você está se olhando aí, né? Você pode até olhar assim e falar, nossa, mas eu estou muito baixo aqui. Cara, amanhã pode ser você fazendo uma reunião dessa. E a gente sabe que vai acontecer, que muitos de vocês estarão daqui a algum tempo, daqui a uns anos, não sei, na empresa, sendo chamado para uma reunião, sendo usado como exemplo de superação, exemplo de garra, de determinação, de resultado. Eu não tenho dúvidas nenhuma de que muitos dessa sala estarão assim, num futuro bem próximo, talvez no médio prazo, cada um dentro do seu tempo, fazendo suas sinapses e atingindo o próximo nível. Então, obrigado aí pela participação de todos, foi muito bacana, obrigado a Thay aí, que ela que arrumou ela que fez a negociação do tempo daquilo, que é caríssimo, tá, galera? Então, agradecer a Thay aí também, que correu atrás aí pra gente. E, galera, é o que eu falo, né? A gente tá aqui, a gente tem tudo na mão, a gente tem várias ferramentas, a Keila contou várias dificuldades que ela passou, né, que era no presencial, pra gente é muito mais fácil. Então, cada um tem o seu próprio objetivo, cada um tem aí a sua meta, o seu sonho a alcançar,
Agora é arregaçar as mangas e vamos para cima, galera. A gente vai crescer, vai se desenvolver, vai dominar recrutamento, vai formar equipes e a gente vai avançar, beleza? Então, obrigado pela participação aí. Letícia, tem algum recado final aí? Não. Pau na máquina hoje. Valeu, galera. Galera, chamem seus times para um bate-papo de 1h30, vai ser muito rápido, vai ser uma palavrinha rapidinho para a gente puxar aí o final de semana e a gente arrebentar, tá bom? Beijo para vocês, tchau! Tchau, gente.